Ok, ok. Muito bem, gente. Nós vamos hoje para mais uma aula de Direito Penal. Conforme dito a vocês, nós estamos aí falando ainda de alguns institutos imprescindíveis da parte geral do Código Penal. Boa noite, Fernanda. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante que se chama suspensão condicional da pena, ou SUSIS. Suspensão condicional da pena, também conhecido como SUSIS. Mais uma vez, já disse isso para vocês no semestre passado, e mais uma vez vocês vão ver aqui ao longo da aula que o nosso direito penal, como eu costumo dizer, é uma mãe, né? O que não presta são os nossos presídios. Mas a nossa legislação penal, ela é uma mãe e só não é beneficiados pelos inúmeros institutos que nós temos quem não tem aí um bom advogado para pleitear por eles. Vamos lá. SUSIS. Pois é. Não, vamos ver aqui. Quem não tem ideia do negócio, como é. Vamos lá. Deixa eu achar aqui o compartilhar agora. Isso aqui é o chat. Aqui. Apresentar. Isso. Apresentar uma janela. Cancelar. Tudo. Permitir. Um momentinho. Deixa eu abrir aqui. Isso. Janela. Cadê, gente? Cancelar. Janela. Aqui. Permitir. Agora acho que vai. Janela. Deve ser esse aqui. Isso. Agora foi. Muito bem. Visualizam aí os slides, não visualizam? Tranquilo? Beleza. Vamos então à nossa aula. Olha lá, gente, o conceito do Rogério Greco. Olha lá. Verdadeira medida descarcerizadora, a suspensão condicional da pena, não penal, foi um erro aqui, a suspensão condicional da pena, finalidade evitar o aprisionamento daqueles que foram cárcere. Mais uma vez, verdadeira medida. Tá travando, gente? Tá travando para vocês? Eita. O som. Como é que nós vamos resolver isso aqui? Tá, aqui. Exatamente. E agora, me ouvem, belezinha? Ficou melhor? Ótimo, ótimo.
Excelente. É porque, na verdade, eu estou em viagem, mas vamos lá. Vamos lá. Qualquer coisa, vocês dão um grito aí de novo. Vejam que este é um conceito correto, mas ele é um conceito já indicativo aí de opinião, né? O Rogério Greco, na verdade, ele já deixa claro aí a sua opinião, na medida em que, vejam, ele fecha o conceito falando do convívio promíscuo e estigmatizante do cárcere. Mais uma vez, verdadeira medida desencarcerizadora, quer-se, portanto, com a suspensão condicional do processo, quer-se que a pessoa seja retirada, que ela não vá para a prisão, é importante isso, com a suspensão condicional da pena, perdão, o que se quer é que a pessoa sequer vá para a prisão, nós vamos ter uma pessoa que foi condenada, correto? Ela cometeu um delito, nós tivemos um inquérito policial, tivemos um processo, a pessoa foi denunciada, foi condenada, mas, por meio do Instituto da Suspensão Condicional da Pena, a pessoa condenada, tendo sido a ela atribuído pena privativa de liberdade, ela não vai para o cárcere, desde que seja a ela aplicada essa medida de suspensão condicional da pena. Aqueles que foram condenados, regulamentada a suspensão condicional da pena no Código Penal. Vamos lá. A suspensão condicional da pena, ela vem aí inicialmente prevista no artigo 77 do Código Penal. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que... Vamos falar do caput de novo. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que... Vejam só, nós estamos falando, então, de suspensão da execução da pena privativa de liberdade. O que quer isso dizer? Quer dizer que a pessoa já foi condenada, correto? O que se está suspendendo é a execução da pena. Ela já foi condenada. Qualquer pena pode ser suspensa? Não, não é qualquer pena que pode ser suspensa. Apenas as penas não superiores a 2 anos. Aí eu digo para vocês, para ficar bem claro, é a sanção superior a 2 anos? Não. São as condenações não superiores a 2 anos. Aquele condenado à pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, como diz o próprio artigo 77, essa pena poderá ter a sua execução suspensa por 2 a 4 anos. A execução da pena, ou seja, a pessoa não vai precisar ir para a cadeia, por mais que ela tenha sido condenada. E o artigo 77, eles trazem os requisitos dessa suspensão. Quais são eles? O condenado não pode ser reincidente em crime doloso, o que quer dizer, se ele tiver uma condenação anterior por crime culposo, não tem problema. E aqui vamos prestar atenção, quando a gente estudou reincidência, nós vimos que a reincidência ela só existe ação no cometimento do novo crime. Se entre o cometimento do novo crime e o cumprimento da pena anterior tiver passado mais de 5 anos, a pessoa não é reincidente, por mais que hajam 2 crimes dolosos, ok? Pedro. Então, a pessoa não pode ser reincidente em crime doloso. Requisito, inciso 2,
Pedro, o a áudio tá travando. culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. Aqui vocês se lembram, nós falamos sobre cada um desses elementos quando nós estudamos as circunstâncias judiciais, lá no artigo 59, vocês se recordam? São as circunstâncias judiciais a partir da qual são levadas em consideração pelo juiz para o estabelecimento, no primeiro cálculo que ele se faz da pena, que ele faz de pena. Lembra? Chega na pena base. Professor, não está dando para entender. Ele leva em consideração as circunstâncias judiciais. Pedro. Esse inciso Professor. 2 aqui praticamente é uma vindo. Professor, a gente não está conseguindo te ouvir, está picotando. Você está conseguindo ouvir a gente? A gente já tentou abrir o microfone aqui em algumas vezes. Não, eu estou ouvindo vocês normal. Estou ouvindo vocês normal. A gente está acessando aqui pelo chat, a gente não estava conseguindo te ouvir muito bem. Está picotando bastante durante as explicações. Aí alterna, o som corta, aí volta já em outra frase. Então, peraí, só que nós vamos ver, eu vou tentar fazer o seguinte, isso aqui deve ser vou tentar rotear uma outra internet aqui, ou então nós passamos essa aula. Vou tentar dar aula pelo celular. Segura aí só um pouquinho, gente. Só um minutinho, viu? Aqui. Aqui. Agora me ouvem direitinho ou não? Nós ouvimos, só que está dando um retorno. É como se falasse 2 vezes. Beleza. Aqui. Agora, com ou sem problema? Agora está tranquilo? Agora está tranquilo, sim. Ótimo. Vamos lá, gente. Deixa eu abrir aqui. Vou começar do começo de novo. Agora está tranquilo, então, né? Aí, se você voltar, né, como o senhor mesmo disse, voltar toda essa parte, porque ficou muito ruim. Não, tranquilo. Vou voltar aqui para o princípio. Vamos lá. Sim, isso. Suspensão condicional da pena. Vamos lá, eu já havia dito para vocês, vamos para o conceito. Verdadeira medida desencarcerizadora. A suspensão condicional da pena tem por finalidade evitar o aprisionamento daqueles que foram condenados a penas de curta duração, evitando-se, com isso, o convívio promíscuo e estigmatizante do cárcere. Olha só, gente, a suspensão condicional da pena,
como eu disse para vocês, ela é uma medida desencarcerizadora. Ela tem por propósito fazer com que aquele que foi condenado à pena privativa de liberdade, que ele não vá para o cárcere. Por mais que a pessoa tenha cometido um crime, como eu disse, houve inquérito, houve processo, houve condenação, houve estabelecimento de pena privativa de liberdade, mas ainda assim a pessoa não foi estabelecido que ela se recolhesse ao presídio em razão da concessão deste benefício de suspensão condicional da pena. Ok? A suspensão condicional da pena, ela vem previsto a partir do artigo 77 do Código Penal. O artigo 77, ele traz os requisitos para a suspensão condicional da pena. Olha lá, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que, vejam vocês, é a execução da pena privativa de liberdade. Então, se nós estamos falando em execução de pena, por óbvio que a pessoa já foi condenada, não é isso? A execução de pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, ou seja, a pessoa não pode ter sido condenada, a mais de 2 anos de pena. Como disse no conceito, são para penas de curta duração, correto? E esse período de suspensão é por um período de 2 a 4 anos. Quais são os requisitos? Olha lá. Primeiro deles, é que o condenado não seja reincidente em crime doloso. O que quer isso dizer? A pessoa, toda vez que a gente vai analisar a reincidência, nós temos que lembrar que a reincidência ela só existe se o cometimento do novo crime se dá dentro daquele espaço de tempo, de 5 anos, que nós já estudamos reincidência no nosso semestre passado. Tem que se dar dentro daquele espaço de 5 anos, para que seja considerado reincidente. E mais do que isso, tanto o crime anterior quanto o novo crime, cuja pena se tem por propósito suspender, todos os 2 crimes têm que ser crimes dolosos, né, para que não se conceda o benefício. Se tiver um anterior culposo e o seguinte do processo em que está sendo analisada a suspensão for doloso, tudo bem, pode ser concedido. E o contrário da mesma forma, ok? Esse é o requisito 1. Requisito 2, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, bem como os motivos e circunstâncias autorizem a concessão do benefício. Se vocês se recordarem do semestre passado, vocês vão ver que esse inciso 2 do 77, ele é basicamente uma repetição do artigo 59. Nós estudamos o 59 no semestre passado. O 59 ele trazia as circunstâncias judiciais. São as circunstâncias consideradas pelo juiz para o estabelecimento da pena base. Lá fala exatamente de culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade. Vocês vejam que são todos requisitos de ordem subjetiva. O primeiro é de ordem objetiva. O segundo é de ordem subjetiva. E o inciso 3º fala: não seja indicada ou cabível a suspensão prevista no artigo 44 deste Código. Olha só, gente, a suspensão que se está referindo aqui é a suspensão condicional, não seja cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. A substituição que se está referindo aí é a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vocês lembram
que eu falei para vocês que a principal característica das penas restritivas de direito é a circunstância delas não virem previstas na parte especial, elas não virem previstas no preceito secundário dos delitos. Elas são sempre aplicadas em substituição. As penas restritivas de direito são sempre aplicadas em substituição. Por isso que o artigo 77 ele está estabelecendo, primeiro requisito de ordem objetiva, não pode ser incidente em crime doloso. Segundo requisito do inciso 2, são requisitos de ordem subjetiva, falam de culpabilidade, antecedentes, conduta social. E o terceiro do inciso 3, não seja indicado ou cabível a substituição prevista no 44 deste Código. Porque o primeiro momento, a primeira coisa que o juiz deve analisar, quando da sentença, é se é cabível a substituição. É se é cabível a substituição prevista no artigo 44. E aqui eu quero só dar um exemplo para vocês, olha só para vocês verem. Interessante que, no primeiro momento, então, e aí, mais uma vez eu digo, para vocês verem como que o nosso direito penal é bonzinho, no primeiro momento o juiz vai analisar se cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Não cabendo, aí o juiz vai para o segundo momento, que ele vai analisar se pode conceder essa suspensão condicional da pena. O SUSI, você fala assim, mas peraí, em qual situação caberia uma substituição? Como é isso de ser cabível a substituição e não ser cabível a melhor? Como é isso de ser cabível a suspensão da pena e não ser cabível a substituição? Se nós formos lá no 44, quer ver? Nós fomos lá no 44, o 44 ele fala assim, as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando, inciso 1, aplicada pena privativa de liberdade, quando aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e o crime não for cometido... Espera aí só um pouquinho. Um momentinho. Deixa eu dar um jeito de aceitá-lo aqui. Tranquilo. Porque se vocês forem olhar apenas os requisitos de ordem objetiva, vocês vão falar assim, mas não tem jeito, não estou entendendo, porque a substituição... Deixa eu entrar aqui, porque aí é só desligar o áudio. Não ter o áudio desligado, que aí eu posso autorizar. Isso. Fala com ele para tentar. Aqui.
Agora me ouve. Beleza. Isso. Me ouvem normal, gente? Está dando retorno para vocês ou não? Agora. Está dando retorno? Está normal? Ótimo, excelente. Estou virando técnico nesse trem aqui, viu? Vamos lá. Vamos lá. Ótimo. Aí vocês podem questionar, falar, ué, como é que é isso, professor? Se nós formos lá no Código Penal, né, e vamos lá no Código Penal no 44, se nós formos lá no Código Penal, deixa eu achá-lo aqui, você vai ver lá, as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando? 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos. Se você, peraí, a substituição pode ser pena de até 4 anos. Não é isso? Aí você vai lá no 77 e fala, quando não seja indicada ou cabível substituição prevista no 44. E o 77 fala, execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Você pode falar, mas se a pessoa pegar uma pena de 1 ano, como seria essa circunstância da pessoa pegar uma pena de 1 ano, não ser cabível a substituição e caber a suspensão? A suspensão condicional da pena, ela só estabelece esses requisitos aqui. Se você for lá no 44, por mais que a pena seja maior, né? Porque o 44, inciso 1, fala aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a substituição, a pena restritiva de direitos, para ela ser aplicada em substituição, o crime não pode ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. O que eu quero dizer? Olha lá, se a pessoa cometer um delito de lesão corporal, por exemplo, se a pessoa cometer um delito de lesão corporal, por mais que a pena que ela pegue é lesão corporal, a pena de lesão corporal é baixinha, vamos lá no 129, por mais que a pena se enquadre, a pena seja inferior a, vamos supor que a pessoa seja primária, de bons antecedentes, então, assim, todas as circunstâncias lhe são favoráveis. Um momentinho. Todas as circunstâncias lhe são favoráveis. A pena é baixa. Quer ver? Olha lá. Pena de 3 meses a 1 ano. Mais do que isso. Pena de 3 meses a 1 ano. Isso. Então, a pena é inferior, correto? Só que, neste caso, não é cabível a suspensão, não é cabível a substituição, porque o crime foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, não é cabível, nesta circunstância, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. O que cabe? Cabe a suspensão da pena. Tranquilo? Deu para entender isso aí ou não? Tranquilo, né? Então vamos seguir. Olha lá. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Gabriela, abre se tiver qualquer questionamento aí, pode abrir o áudio e fazer o questionamento. Não?
Deixa eu ver aqui. Porque eu fechei o áudio e tem dificuldade, né? Eu vou virar técnico nesse troço. Ótimo. Ok. Vamos lá. Parágrafo 1º. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Vocês viram que o primeiro requisito do 77 é que a pessoa não era reincidente em crime doloso. Os slides foram encaminhados. Os slides foram encaminhados. Deixa eu ver se eu consigo projetá-los aqui. Aqui, ok. Visualizam os slides aí? Visualizam? Ótimo, ótimo. Vamos lá. Parágrafo 1º. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. O que quer isso dizer, gente? Nós vimos que o primeiro requisito de ordem objetiva é que a pessoa não seja reincidente em crime doloso. O parágrafo 1º, ele excepciona esse requisito na medida em que ele autoriza que, se a condenação anterior for por crime doloso, se a condenação anterior for a pena de multa e não pena restritiva de direitos ou pena privativa de liberdade, nada impede a concessão do benefício, mesmo que a pessoa seja reincidente em crime doloso. Então, de certa forma, o parágrafo 1º, ele excepciona, ele é uma exceção ao inciso 1 do artigo 77, quando estabelece que a pessoa não pode ser reincidente em crime doloso. Se a pessoa for reincidente em crime doloso, mas a condenação anterior tiver sido multa, ainda assim pode ser aplicada a ela a suspensão condicional da pena. Ok? Mais uma vez, qualquer questionamento pode me interromper. Parágrafo 2º. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Qual é a regra, gente? A regra é: penas para serem suspensas são penas aplicadas, penas de até 2 anos. Suspensão por um período de 2 a 4. O juiz pode estabelecer suspensão de 2, de 3 ou de 4, a critério do juiz. Essa é a regra. O parágrafo 2º, ele excepciona o caput, ele é uma exceção ao caput do 77, porque o caput do 77 fala que a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por um período de 2 a 4 anos. É uma exceção porque no parágrafo 2º permite-se a condenação à pena maior. O parágrafo 2º permite-se que a condenação seja de até 4 anos, em 2 situações especiais. Quais são essas situações especiais? Se o condenado tiver mais de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Você tem uma pessoa com câncer avançado, ainda que menos de 70 anos de idade, né? Você tem a pessoa que apresente alguma complicação séria de saúde, para ele a suspensão condicional da pena pode ser pena aplicada de até 4 anos. Correto? Na verdade, Maria Clara, a depender da natureza dessa demência, o que nós vamos ter é a aplicação de medidas de segurança. Nós não vamos ter aplicação de pena.
Nós podemos ter aplicação de medida de segurança. Né? A pessoa pode, de repente, desenvolver uma esquizofrenia, mas se há tempo, ao tempo lá da condenação, o do cometimento do crime, nós temos aplicação de medida de segurança. Artigo 78. Pois é, sempre possível. Alzheimer, Parkinson, são circunstâncias que justificam. Agora, vejam vocês, essa suspensão, mesmo para as pessoas nessas circunstâncias, é só aquele que é condenado à pena máxima de 4 anos. 4 anos. E na hora que nós formos estudar os crimes, gente, vocês vão ver que tem crime demais que se enquadra aí. Furto, lesão corporal, estelionato, tem um monte de crime que se enquadra nesse benefício aí da suspensão condicional da pena. Então, a pessoa, para ser presa, para a pessoa cumprir pena de prisão mesmo, primeiro tenta-se a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direito. Não cabe. Passa-se para esse segundo momento aqui, que é a suspensão condicional da pena. Não cabe. Só aí a pessoa vai ser presa. Entendeu? Não é pegou a pena e de imediato vai para a cadeia, não. Por isso que eu falo que nosso direito penal é um direito muito bom. Vamos lá. Durante o prazo de suspensão, a suspensão não é condicional, a suspensão condicional da pena. Durante o prazo de suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Nós temos condições estabelecidas pelo juiz, já que a suspensão é condicional. A pessoa não fica de boa durante esse período de 2 a 4 anos, não. Parágrafo 1º. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade, previsto lá no artigo 46, nós já falamos a respeito, né, a pena de prestação de serviço à comunidade. Deverá o condenado prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação de fim de semana, no artigo 48. Então, no primeiro ano, a suspensão é de 2 a 4 anos, não é isso? De 2 a 4 anos. No primeiro ano, o parágrafo 1º estabelece aí que o juiz estabelece uma ou outra condição. Prestação de serviço à comunidade ou limitação de final de semana. Parágrafo 2º. Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente. O parágrafo 2º, ele traz uma possibilidade da pessoa não ter que cumprir as condições estabelecidas no parágrafo 1º. O parágrafo 2º traz a possibilidade da pessoa não ter que cumprir as condições estabelecidas no parágrafo 1º. Mas para que a pessoa tenha direito a não cumprir as condições do parágrafo 1º, ela tem, que ter reparado o dano, a menos que ela não tenha condições, né? Nós sabemos que vários delitos também geram prejuízo de ordem financeira, então a pessoa ela tem que ter reparado o dano, exceto se ela não puder reparar, se ela não tiver condições para reparar. E as circunstâncias são esses dois requisitos. E as circunstâncias do artigo 59 forem inteiramente favoráveis. Mais uma vez, as circunstâncias do artigo 59 são as chamadas circunstâncias judiciais. São aquelas utilizadas pelo juiz para o estabelecimento da pena base. Correto? Desde que presente esses dois requisitos, a pessoa reparou o dano e as circunstâncias judiciais lhe forem favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo 1º, ou seja, nem prestação de serviço à comunidade e nem limitação de final de semana, mas estabelece outras condições. Quais são essas outras condições em substituição às condições do parágrafo 1º? A linha A, proibição de frequentar determinados lugares. B, proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz. C, comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, mensalmente, para justificar suas atividades.
Correto? Então, vejam vocês, as primeiras condições são as estabelecidas no parágrafo 1º, prestação de serviço à comunidade ou limitação do final de semana, e o parágrafo 2º é uma exceção ao próprio parágrafo 1º. Se a pessoa reparar o dano e se as circunstâncias judiciais lhe forem favoráveis, se a pessoa reparar o dano e se as circunstâncias judiciais lhe forem favoráveis, o juiz é dispensado ao juiz, o juiz pode não estabelecer nem a prestação de serviço à comunidade, nem a limitação de final de semana. No lugar, ele estabelece de maneira cumulativa proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização dele, comparecimento pessoal e obrigatório ao juiz para informar suas atividades. O que você está fazendo? Você está estudando? Você está trabalhando? Você está fazendo o quê? Se ela tiver... Espera aí um pouquinho que eu já te respondo aqui. Vamos lá. Nós já vamos falar a respeito disso, Mônica. Já é regulamentado aqui, eu já vou fazer referência a essa circunstância. Olha lá. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão condicional, a suspensão da pena, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. O juiz pode estabelecer outras condições, além das referidas aqui no artigo 78. O juiz pode estabelecer a condição de, por exemplo, a pessoa frequentar determinado curso, né? Nós temos aí uma série de cursos online, 0800, pode estabelecer, o juiz pode estabelecer que a pessoa frequente determinado curso para fins de conscientização, enfim, ele tem a liberdade para estabelecer, segundo o artigo 79, desde que adequada ao fato e a situação pessoal do condenado. Artigo 80. A suspensão condicional da pena. A suspensão, perdão, não se estende às penas restritivas de direito, nem à multa. Olha só, gente. A suspensão condicional da pena é um instituto jurídico voltado para suspender a execução da pena privativa de liberdade. É um instituto voltado para suspender a execução da pena privativa de liberdade. Se a pessoa foi condenada apenas à pena de multa, e vocês lembram que a multa pode ser aplicada cumulativamente ou em substituição, se a pessoa foi condenada apenas à pena de multa, ou se a pessoa foi condenada à pena restritiva de direito, e vocês lembram que a restritiva de direito, ela possui aquela característica de ser aplicada em substituição, se na sentença foi estabelecido pena restritiva de direito ou pena de multa, o cumprimento, a execução dessas penas não são suspensas. Ou seja, a pessoa vai ter que cumprir a restritiva de direitos, vai ter que pagar a multa. Não se fala em suspensão condicional de pena restritiva de direito ou de multa. Suspensão condicional de pena é apenas de pena privativa de liberdade, ok? Proposta é que a pessoa não vá para a cadeia. Revogação da suspensão condicional da pena. Nós estamos falando aqui de um segundo momento. Nós acabamos de falar a respeito do que vem a ser o Instituto, quais são os seus requisitos, e agora nós vamos falar de revogação da suspensão condicional da pena. O que ocorre com a revogação? Na revogação, o benefício ele já foi deferido, não é isso? Foi concedido à pessoa o direito de
gozar desse benefício da suspensão condicional da pena, só que, por um dos requisitos aqui estabelecidos em lei, nós vamos ver o artigo 81, esse benefício foi revogado. O artigo 81, ele traz situações de revogação obrigatória. O que quer isso dizer? O juiz obrigatoriamente tem que revogar o benefício da suspensão condicional na pena, se estiver presente essa situação aqui indicadas no artigo 81. Vamos lá. A suspensão será revogada no curso do prazo, a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário. Qual o prazo, gente? É o prazo de suspensão, que é um prazo de 2 a 4 anos. Não é isso? Mais uma vez, vamos à matemática? A pena tem que ser inferior a 2, a pena tem que ser até de 2 anos, e o período de suspensão é de 2 a 4. Esse período de suspensão é chamado de período de prova. Esse período de suspensão, de 2 a 4, é chamado de período de prova. Por que ele é um período de prova? Ele é um período de prova porque, durante este período, vai ser fiscalizado o condenado, vai ser observado se ele cumpre ou não as condições. O artigo 81 refere-se a este período. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, qual prazo? Do prazo de prova, o prazo de suspensão, o beneficiário, 1, é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso. Se no curso do prazo de prova a pessoa vier a ser condenada por um crime doloso, o benefício é revogado. O benefício é revogado e ela vai ter que dar cumprimento à pena anterior que lhe foi atribuída. Vejam vocês que aqui, no inciso 1, ele fala simplesmente de condenação irrecorrível, ou seja, precisa de ser transitada em julgado, por crime doloso. Ele não faz qualquer referência se essa nova condenação tem que ser pena privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Fala simplesmente que de haver uma nova condenação se a pessoa, no curso do prazo de prova, período de prova, dos 2 aos 4 anos, se durante esse período de prova a pessoa vier a ser condenada por sentença irrecorrível a crime doloso, necessariamente o benefício é revogado. Aí você pergunta assim, professor, mas e aí, o benefício é revogado? E aí? E aí que a pessoa vai ter que ser condenada, vai ter que cumprir a pena que foi suspensa. Ela foi condenada a 1 ano e meio, estava ali durante o período de prova, no período de prova saiu nova condenação a ela por cometimento de crime doloso. O período de prova tinha sido de 4 anos. Aí, quando estava com 3 anos e 11 meses, saiu uma nova condenação por crime doloso. Aquele 1 ano e meio ela vai ter que cumprir agora a partir dos 3 anos e 9 meses. Correto? Vai ter que cumprir integralmente, vai ter que cumprir 1 ano e meio integralmente. Lógico que vai ter progressão de regime, todos aqueles benefícios que a gente sabe. Beleza? Situação 1 em que é revogada, então. Se a pessoa for condenada em sentença irrecorrível por crime doloso. 2, frustra, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetua sem motivo justificado a reparação do dano. Inciso 2, frustra, embora solvente, a execução da pena de multa ou não efetua sem motivo justificado a reparação do dano. O inciso 2, ele se refere, lógico, a uma condenação em que a pessoa foi condenada a pena privativa de liberdade e multa. A pessoa foi condenada a pena privativa de liberdade e multa. Correto? Se a pessoa condenada a pena privativa de liberdade e multa, num primeiro momento, o juiz suspendeu o cumprimento da pena privativa de liberdade. Ela foi condenada a, mais uma vez, privativa de liberdade e multa, o juiz suspendeu a execução da privativa de liberdade. Mas nós acabamos de dizer que a multa não tem suspensão de execução de pena de multa. Ela deve pagar a multa. Então, no inciso 2, na primeira parte do inciso 2, ele nos fala,
Se a pessoa, sendo solvente, que quer dizer, tendo condições de pagar, se a pessoa não pagar a multa, a pena privativa de liberdade que havia sido suspensa, ela também vai ter que cumprir. Também vai ter que cumprir, não, né? Ela vai cumprir. A pena de multa, ela voluntariamente não pagou, tendo capacidade financeira para tanto, ela não pagou, então a pena privativa de liberdade suspensa, ela vai ter que cumprir. Esta é a primeira parte do inciso 2. A segunda parte, ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. Nós sabemos, mais uma vez, que tem alguns delitos que também constituem ilícito civil, além de que, para quase todo delito, é cabível a reparação de danos morais, né? Então, se a pessoa não repara o dano decorrente do delito, também, sendo solvente, tendo condições financeiras, também é um motivo para revogação da suspensão condicional da pena. Beleza? Inciso 3, descumpre a condição estabelecida no parágrafo 1º do artigo 78. Nós fomos lá no parágrafo 1º do 78. O que o parágrafo 1º do 78 estabelece? No primeiro ano de prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação do final de semana. Se na sentença de condenação, onde se estabeleceu a suspensão condicional da pena, se nessa sentença foi estabelecido prestação de serviço à comunidade ou limitação de final de semana, caso o condenado não dê cumprimento a essas condições, qualquer dessas, né, a depender do que foi estabelecido na sua sentença, caso ele não dê cumprimento à condição, é a terceira possibilidade de revogação obrigatória do benefício. Correto? Terceira possibilidade de revogação obrigatória do benefício. Vamos lá. Gente, o artigo 81, caput, incisos, fala da revogação obrigatória da suspensão condicional da pena, correto? Ou seja, não tem conversa, se incidir em qualquer dessas situações aqui previstas nos incisos do 81, o juiz necessariamente tem que revogar o benefício, beleza? Revogar o benefício e a pessoa vai ter que dar cumprimento à pena suspensa. O parágrafo 1º do 81, ele traz a situação de revogação facultativa, ou seja, o juiz pode ou não pode revogar. Beleza? Parágrafo 1º, a suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Mais uma vez, a suspensão poderá ser revogada, então aqui não é obrigação, o juiz só revoga se ele entender que é cabível, o juiz tem a liberdade aqui de revogar ou não. A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta. Vejam vocês, só para ficar bem claro, nós vimos aqui que a primeira das condições do parágrafo 1º, prestação de serviço à comunidade ou limitação de final de semana. Se a pessoa descumprir essa condição do parágrafo 1º de 78, o inciso 3 do 81 estabelece que o juiz obrigatoriamente tem que revogar o benefício. Mas nós vimos que existe a possibilidade de terem outras condições. Quais são outras condições? As do parágrafo 2º. Proibição de comparecer em determinados locais, proibição de ausentar da comarca, comparecimento pessoal ao juízo. Essas condições aqui, que são aplicadas cumulativamente,
né, no lugar das condições do parágrafo 1º. Se tratar dessas condições do parágrafo 2º, quer dizer que a pessoa, entre aspas, é uma pessoa mais merecedora do benefício do que aquela quem é estabelecido o parágrafo 1º, do que a referida no parágrafo 1º. Por que ela é mais merecedora do benefício? Porque ela reparou o dano e as condições do 59 são totalmente favoráveis. Em razão disso, caso esta pessoa, a quem foi estabelecida as condições das alíneas A, B, C do parágrafo 2º, ou mesmo uma outra condição referida no 79, vocês lembram que eu disse, por exemplo, a obrigação de participar de um curso, se a pessoa descumprir qualquer dessas obrigações, que não a do parágrafo 1º do 78, o juiz pode ou não revogar, fica a critério dele. A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Veja só, voltemos ao 81 caput. Se a pessoa é condenada por sentença irrecorrível a crime doloso, como eu disse para vocês, pouco importa a natureza da pena. Se a pessoa cometeu 2 crimes dolosos, independentemente se essa nova condenação aqui foi a pena restritiva de direito, de multa ou privativa de liberdade, automaticamente o juiz tem a obrigação de revogar o benefício, correto? Se, porém, a nova condenação que se dá durante o período de prova, hein, gente? A revogação só é possível se a nova condenação vier durante o período de prova, que é esse período de 2 a 4 anos. Se a nova condenação for por crime culposo ou contravenção penal, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, o juiz pode ou não pode revogar. O juiz tem liberdade para revogar ou não. Correto? Então, o parágrafo 81 traz as situações, a possibilidade de revogação facultativa. No caput, nós temos a obrigação de revogar. Nenhum questionamento, gente? Não? Vamos lá, então. Prorrogação do período de prova. Vocês viram que em todas as situações aqui de revogação, seja a obrigatória, seja a facultativa, nós falamos em condenação irrecorrível. Inciso 1 do 81. Revogação obrigatória. Inciso 1 do 81. Sentença irrecorrível, crime doloso. Parágrafo 1º do 81, revogação facultativa. Ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo. Então, vejam que nas duas situações de revogação, tanto a obrigatória quanto a facultativa, nós temos a necessidade de que a pessoa seja condenada irrecorrivelmente. Ok? O parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 81 se referem à prorrogação do período de prova. Qual o período de prova? O período em que o cumprimento da pena está suspenso. Mais uma vez, período de 2 a 4 anos, com aquelas situações excepcionais lá de poder ser de 4 a 6. Não é? Se o condenado tiver mais de 70 anos ou tiver uma grave enfermidade. Pois bem, prorrogação deste período de prova. Parágrafo 2º. Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o período da suspensão até o julgamento definitivo. Olhem vocês.
se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. Vamos lá. E a pessoa, ela foi condenada a 1 ano e meio, foi estabelecido um período de suspensão da pena dela por 3 anos. Beleza? Beleza? 3 anos. Quando chegar, passados 2 anos, ou seja, ainda dentro do período de prova, passados 2 anos, essa pessoa começa a ser processada por um outro crime. O que o parágrafo 2º está nos dizendo? Ele está nos falando, que o período de prova ele vai ser prorrogado até o julgamento definitivo deste novo crime. Então, vejam vocês, passaram-se 2 anos, o período inicial era apenas de 3 anos de suspensão, no exemplo dado. Pena de 1 ano e meio, período de prova de 3 anos. Passados 2 anos, a pessoa começou a ser processada por cometimento de um outro crime. Enquanto este novo processo não tiver julgamento definitivo dele, o período de prova da condenação anterior fica suspensa. Se este novo processo demorar 5 anos para transitar em julgado, para ter decisão definitiva, vejam vocês, o período de prova que tinha corrido apenas 2 anos e faltava 1 ano para inteirar os 3, tornou-se 7 anos. O período de prova passou de 2 anos para 7 anos, em razão do novo processo. Em razão do novo processo que a pessoa está respondendo em função do cometimento de um outro crime. Correto? Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo de suspensão até o julgamento definitivo. Por quê? Porque, a depender do resultado deste outro julgamento, o benefício pode ser revogado. A depender do resultado desse novo julgamento, o benefício concedido no processo anterior pode ser revogado. E, sendo revogado, ele vai ter que dar cumprimento à pena anterior e à nova pena. Beleza? Vamos lá. Parágrafo 3º. Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado. Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado. Nós dissemos que a suspensão, normalmente, é por um período de 2 a 4 anos. Se a pessoa tiver incidido em qualquer das situações aqui do parágrafo 1º do 81, onde a revogação é facultativa, o juiz que tem a faculdade de revogar ou não, ao invés do juiz revogar, ele pode estender o período de prova até o máximo. Suponhamos que o período não é de 2 a 4 anos, suponhamos que a pessoa tenha pegado 1 ano de pena privativa de liberdade, e o juiz estabeleceu um SUSI, uma suspensão condicional da pena, de 2 anos. O juiz falou, 2 anos está bom, período de prova, 2 anos está bom. A pessoa vem a incidir em quaisquer dessas circunstâncias aqui previstas no parágrafo 1º de revogação facultativa. O juiz vira e fala, não, eu havia dado só 2 anos de suspensão para ela, eu não vou revogar, não, aqui é uma situação de revogação facultativa, eu não vou revogar, não, eu vou estender o prazo máximo de suspensão condicional, o prazo máximo de período de prova é 4 anos. Eu que havia dado apenas 2 anos, eu havia estabelecido apenas 2 anos de prazo para período de prova, agora eu vou estender isso para 4 anos. Tranquilo? Vamos lá.
Artigo 82. Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Encerrado o prazo de prova, o período de prova, que é esse período de 2 a 4 anos, encerrado este período sem que tenha havido revogação do benefício, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Está extinta a pena, a pessoa não vai precisar dar cumprimento, até mesmo porque foram estabelecidas condições, ela passou todo o período de prova, cumpriu todas as condições, não incidiu em nenhuma situação de revogação do benefício, então a sua pena está extinta. Ok? Agora, gente, essa é a suspensão condicional da pena. Suspensão condicional da pena. Alguma dúvida acerca de suspensão condicional da pena? Algum questionamento acerca de suspensão condicional da pena? Vocês entenderam que ela é estabelecida depois da condenação. Nós tivemos o processo todinho, foi estabelecida uma pena privativa de liberdade, foi estabelecida uma pena privativa de liberdade inferior a 2 anos, e nessa pena privativa de liberdade inferior a 2 anos, presentes os requisitos legais, o juiz, pena não superior, então igual ou inferior a 2 anos, o juiz suspendeu a execução da pena. A pessoa foi definitivamente condenada, ok? Alguma dúvida a respeito de suspensão condicional da pena? Não. Vamos lá. Ok. Então, vamos passar aqui. Eu acredito que num momento apropriado vocês vão estudar, mas por se assemelharem, é importante fazer referência a um outro instituto que se assemelha à suspensão condicional da pena, que é a chamada suspensão condicional do processo. Nós temos o sursis, que é a suspensão da pena, e nós temos a suspensão condicional do processo, que é chamado de sursis processual. Ok? A suspensão condicional da pena, suspensão condicional do processo, deixa eu ver o questionamento que foi feito aqui. Não é possível susciter via condicional? Né, exatamente, Cláudio, mas aí não é o sursis. O sursis, a diferença dele, esse instituto que você está falando aí, que é a liberdade, o livramento, a liberdade condicional, inclusive é o próximo instituto que nós vamos estudar, é o nosso tema seguinte, é o tema da nossa aula de quinta-feira. No sursis, a pessoa sequer inicia o cumprimento de pena. A pessoa sequer inicia o cumprimento de pena. A pessoa não vai para a cadeia de jeito nenhum. No livramento condicional, a pessoa cumpre parte da pena. Entendeu? Essa é a diferença entre o sursis e o livramento condicional. O livramento condicional, a pessoa cumpre parte. Aqui no sursis, não, a pessoa nem para a cadeia ela vai. Beleza? Olha lá, como eu ia dizendo para vocês, suspensão condicional do processo. Suspensão condicional do processo é prevista na Lei 9.099, que é a Lei de Juizados Especiais. A Lei de Juizados Especiais, ela criou 2 institutos importantíssimos, também com essa mesma ideia de desencarceramento. Mesma ideia de desencarceramento. Por isso que eu falo para vocês que o nosso direito penal é bonzinho. Criou o Instituto da Transação Penal
que é exclusivo para os crimes de menor potencial ofensivo. Não vou nem fazer referência ao Instituto aqui, mas só para vocês terem uma ideia, na transação penal, ela é para crimes com pena máxima de até 2 anos. Crimes com pena máxima não é pena aplicada, é pena prevista em lei, pena máxima de até 2 anos. E na transação penal, a pessoa sequer é processada, a pessoa não é nem denunciada, ela senta diante do Ministério Público, o Ministério Público propõe a ela, é uma transação, o Ministério Público propõe a ela, fala, ó, pena de prestação de serviço à comunidade por 6 meses, você aceita? Aceito, pronto, está resolvido o negócio. Essa é a transação penal, mas ela é destinada apenas para os crimes de menor potencial ofensivo. Pena igual ou inferior a 2 anos, ok? Esse é o primeiro instituto desencarcerizador da Lei 9.099, indicada exclusivamente para os crimes de menor potencial ofensivo. A suspensão condicional do processo, como eu disse para vocês, que de certa forma se assemelha à suspensão condicional da pena, essa não. A suspensão condicional do processo ela é aplicada a todo e qualquer delito. Ela é aplicada a todo e qualquer delito, não só os delitos de menor potencial ofensivo. O artigo 89, ele prevê a suspensão condicional do processo. Artigo 89 da Lei 9.099. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Mais uma vez, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Veja só, gente. Aqui na suspensão condicional do processo, o que ela diferencia da suspensão condicional da pena lá do Código Penal? Na suspensão condicional do processo, nós sequer temos uma condenação. Sequer temos uma condenação. Lá na suspensão condicional da pena, nós temos o processo todinho, o juiz estabelece uma pena igual ou inferior a 2 anos, e este mesmo juiz estabelece a suspensão do cumprimento da pena. Beleza? Aqui na suspensão condicional do processo, nós nem mesmo processo temos. O Ministério Público oferece a denúncia, que é a primeira peça da ação penal, e no próprio oferecimento da denúncia, ele propõe a suspensão do processo por um período de 2 a 4 anos. O que quer isso dizer? É proposta a suspensão para que a pessoa não é nem mesmo processada. Durante esse período, que também é um período de prova, de 2 a 4 anos, a pessoa vai ficar sem responder ao processo. No outro caso, a pessoa fica, na suspensão condicional da pena, a pessoa fica sem cumprir a pena. Aqui a pessoa sequer vai responder ao processo, desde que atenda aos requisitos aqui, não é isso? Não esteja sendo processado, não tenha sido condenado por outro crime, e também os demais requisitos estabelecidos lá no 77, que são os requisitos da suspensão condicional da pena. Beleza? Parágrafo 1º. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor. Aceita a proposta? Qual proposta? De suspensão condicional do processo. E é interessante que, olha só para vocês verem, na suspensão condicional da pena, ela independe de aceitação do condenado ou do seu defensor. Ela independe de aceitação. Já na suspensão condicional do processo, não. Ela depende de aceitação do acusado ou do seu defensor. Por quê? Porque a pessoa pode virar e falar, não, doutor,
Não, meritíssimo, eu não quero que o processo seja suspenso. Eu quero o processo porque eu vou demonstrar no processo que eu não devo nada. Eu não vou querer ficar aí 4 anos com medo de que me aconteça qualquer situação que pode vir a revogar e eu responder este processo. Passados 4 anos vai ser mais difícil levantar a prova, vai ser mais difícil eu obter provas para demonstrar a minha inocência, né? Por mais que quem tenha que fazer prova é a parte contrária, mas vai ser mais difícil eu me defender. Eu quero responder ao processo. Então, para a suspensão condicional do processo da Lei 9.099, é necessário que se faça sem a aceitação do acusado de seu defensor. O juiz vai receber a denúncia, que, como disse para vocês, é a peça inicial do processo, e suspende o processo, submetendo ao período de prova, da mesma forma chamado de período de prova, igual lá na suspensão condicional da pena, e são estabelecidas quais condições? Reparar o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Então, vejam vocês que as condições, elas se assemelham às condições da suspensão condicional da pena. Só que tem que ficar bem claro para vocês. Suspensão condicional da pena prevista no Código Penal, a pessoa foi condenada. Suspensão condicional do processo previsto na Lei 9.099, a pessoa sequer respondeu ao processo. Ela foi denunciada, nós tivemos início ao processo, porém não teve instrução, não teve alegação final, não teve condenação, não teve sentença, não teve nada. Foi suspensa a tramitação processual. Só que essa suspensão só ocorre nos crimes em que a pena mínima foi igual ou inferior a 1 ano. Mas vejam vocês, um crime de furto cabe suspensão condicional do processo. Um crime de estelionato cabe suspensão condicional do processo. Você fala, pô, mas a pessoa furtou um carro, a pessoa cometeu um estelionato aí, deu um prejuízo imenso para outro. Ele tem direito à suspensão condicional do processo. Ele sequer responde ao processo desde que preencha os requisitos do artigo 89. Correto? Gente, suspensão condicional da pena, suspensão condicional do processo. Alguma dúvida? Algum questionamento a respeito? Sim ou não? Não? A matéria é fácil, difícil, o professor é bom? Porque se não teve dúvida, tudo ok? Então, tá bom. Olha só, na nossa próxima aula, nós vamos... Vocês sabem tudo. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de livramento condicional. Conforme eu já antecipei aí, pelo questionamento feito, no livramento condicional, nós temos a circunstância de que a pessoa iniciou o cumprimento da pena, correto? Não a cumpriu integralmente em razão do livramento condicional. Beleza? Deixa eu interromper a nossa gravação aqui, só um momentinho.